Tudo legal com vocês? Olha só, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa tatuagem de leão aqui no estilo Fine Line. Eu usei aqui a máquina Electra Pop, estou usando também 5 agulhas Roundliner RL. Estou usando na fonte a velocidade 7.5 porque a máquina fica muito boa nessa velocidade. E a profundidade da agulha, não a profundidade que entra na pele, mas sim a quantidade de agulha 1,5 mm. E a tinta que eu estou usando é da Electric Ink, tinta para traço, tá bom? É o preto para traço. Então, voltando em relação à profundidade, você pode deixar 1,5, 2,5, 2, o quanto você quiser, saindo para fora da ponteira. Mas na hora de você colocar na pele, de preferência colocar ali 1 milímetro no máximo, tá bom? Para não machucar demais, para não estourar o traço, porque tem todo esse segredo aí em relação a contorno fino, tá ok? Então, olha só. Quando você for fazer tatuagem nesse estilo, principalmente se for em local de pele mais fina, né? Tem que tomar cuidado em relação à profundidade, porque senão você vai acabar estourando o traço. E se você fizer muito rasinho também, vai ficar falhado. Então, o segredo é você saber a profundidade certa para cada lugar do corpo. Isso aí é muito simples, depois que você aprendeu, você não vai ter problema mais. Você vai conseguir fazer de uma maneira bem tranquila, legal? E se você quiser uma orientação maior, aí você pode fazer o meu curso. É só você clicar no link abaixo aí, você vai ter mentoria direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. São mais de 80 horas de curso, distribuída em 200 videoaulas de todos os estilos. Você vai aprender mais de 40 estilos de tatuagens diferentes nesse curso aí. Então olha só, agora sem estar acelerado o vídeo, você vai ver a velocidade certinho que eu faço para passar cada traço, olha só. Então eu tenho que acelerar o vídeo, porque uma tatuagem dessa aqui ficaria 1 hora mais ou menos o vídeo. Então, para não ficar muito cansativo, a gente dá uma acelerada. E de vez em quando eu dou uma reduzida na velocidade, deixo em tempo real para você poder saber como que é a velocidade que você tem que passar o traçado. Isso aí depende muito da rotação da máquina e a velocidade do seu traço, né? Para você conseguir uma qualidade de primeira aí quando você for fazer, né? Então, depois que você pegou o jeito, não tem defeito mais que aconteça em relação a contorno, tá? Então, se desse pra gente fazer rapidinho assim, ó, no dia a dia, ia ser muito bacana, né? Se saísse com a boa qualidade, que o vídeo acelerado fica bem interessante, é bem legal. E aí, olha só, você pode ter certeza que quando você fizer o traço puxando ele inteiro, ó, de cima para baixo, sempre a qualidade vai ser melhor, entendeu? Você pode fazer de baixo para cima também se você quiser, mas de cima para baixo ele dá uma puxada melhor, desde que você tenha a pele bem esticada ali. Não se esqueça de esticar bem a pele para poder ficar com aquela qualidade melhor o traçado, porque às vezes a pessoa não consegue fazer um traçado bem firme, bem nítido, porque a pele não está bem esticada. Tem pessoas que têm a pele mais flácida um pouco, então às vezes é um problema em relação à pigmentação, esse lance da pele não está muito bem esticada. E aí depois a pessoa pensa que foi a máquina que não furou legal, que foi a agulha ou algum problema de tinta, e na realidade não tem nada a ver com isso. Às vezes é só o problema de você não ter esticado bem a pele. Então olha aí, novamente passando um pouquinho mais lento, né, para você poder ver a velocidade. Você pode puxar de baixo para cima, né, ou de cima para baixo. Aí no caso, como é bolinha, eu gosto de fazer de baixo para cima e já fazer a bolinha em cima, né? E aí quando é folha, quando é traçado normal, aí eu pego de cima para baixo, que eu acho também que dá um ângulo melhor. E também lembrando do detalhe de você sempre passar uma vaselina ali na pele, para você poder deixar o seu dedinho ali que está apoiando na pele escorregar melhor. E aí o traço com certeza vai sair melhor, porque você vai ter mais apoio, né, para você deslizar a sua mão. Não vai ter perigo de sair meio tremido nem nada. Outra coisa que é interessante, quando você precisar fazer algum tipo de pontilismo ou então um preenchimento sólido, ó, você pode fazer com a mesma agulha que você fez o contorno, desde que você faça movimentos de bolinha, né, para poder preencher bem e tenha aquela paciência, né, para fazer uma qualidade de primeira. E aí depois que você fez essas partes, aí você volta dando um retoquezinho nos contornos, né, porque sempre fica algum detalhezinho precisando de uma nova passada, né, e aí é bom retornar em cima. Então já usando a Magnum curvada agora para fazer esse sombreado de arraste aí, olha só. Estou usando a tinta 40%, que é esse sombreado, ele não precisa ser tão forte, né? Apesar de que se eu fizer ele bem concentrado, ele vai ficar um pouco mais escuro, entendeu? Ele fica bacana, olha só, ele dá um sombreado
como se fosse uma tinta pura na hora, só que depois que cicatriza vai soltar um pouquinho de pigmento e vai ficar um tom mais suave, que na realidade é essa a intenção desse tipo de desenho. Esse tipo de desenho é só traçado, ele pode entrar até naquele estilo minimalista, né, fine line minimalista, porque ele é um desenho que não tem tanto detalhe em relação à qualidade como se fosse um desenho realismo, né? É um desenho mais básico, mais simples, muitas pessoas às vezes até chamam de desenho comercial, esse estilo, porque ele não é um desenho que leva muita técnica difícil ali em cima, né? Então você pode fazer os detalhes com a sua Magnum ali, olha só, você pode fazer no vai e vem, pode fazer no pêndulo, do jeito que você achar melhor, dependendo do local que você vai preencher. Então, quando é local pequenininho, é lógico que você vai ter que entrar com a máquina de lado ali para poder fazer as pontinhas, né? E depois você vai fazendo o arraste para poder dar o degradê, o sombreadinho que você precisa em cada lugar ali que for necessário. E aí sempre mantendo a limpeza para você poder observar bem. Quando você for fazer esses traços em volta ali, você vai fazer com a máquina de lado sempre. Tá? Tomar cuidado para não riscar muito forte, porque o problema sempre é, às vezes, a pessoa querer fazer esse tipo de trabalho aí usando a máquina com a velocidade muito forte ou com a tinta muito forte. E aí, na realidade, esse tipo de trabalho no sombreado na folha ali, nas pétalas, é o mesmo tipo de sombreado que você vai preencher um pouquinho mais na parte de dentro e na parte de fora você vai passar mais esticadinho ali, entendeu? Para dar o arraste. Tem algumas cenas que às vezes a máquina fica em cima, então eu tenho que cortar, né, para poder ficar melhor. Aqui também já usando a máquina de lado, olha só, para fazer como se fosse alguns risquinhos em forma de sombreado. Eu entro com ela um pouquinho mais fundo e vou aliviando para ela dar um arraste mais suavezinho no final daquele traçado ali com a máquina de pintura mesmo, entendeu? Com a mesma maneira que eu faço o sombreado ali, com a mesma máquina. E aí, olha só. Sempre quando tem beiradinha é de lado, e aí quando você vai fazer uma parte maior você pode trabalhar com a máquina de frente, né, com a agulha de frente, para poder pegar todas as pontas ali de uma maneira que vai preencher bacana sem manchar, né, para que ele fique aquele degradê suave. Então você percebeu que esse sombreado com a tinta diluída, ele fica bem bonito, ele fica bem suave, fica um acinzentado bacana depois de cicatriza, mas mesmo assim, onde você vai fazer um pouco mais escuro, se você concentrar um pouquinho mais, ele vai ficar uma tonalidade mais preta ali, mais firme, né? Fica bacana, dá um degradê legal. Então, olha só, essas partes todas puxando o arraste para fora, sempre passando a vaselina para dar uma limpada e poder observar os detalhes, né? Porque quando você está fazendo sombreado, se você deixar muito sujo, acaba não ficando visível a tonalidade que está pegando na pele. Então sempre é importante você estar sempre dando uma limpadinha ali bacana para você poder enxergar o que você está fazendo, né? Eu já vi tatuadores trabalhando sem limpar, entendeu? Por muito tempo, então aquilo ali acaba dando um transtorno ali, que você vai achar que está enxergando o desenho, que está ficando sombreado do jeito que você quer, e às vezes não ficou bom, você vai ter que repassar tudo de novo depois, entendeu? Então já vale a pena você levar limpando, e depois você, no final, você já vai ver se vai ter algum detalhezinho para fazer, mas geralmente vai ser menos detalhes do que se você tivesse deixado muito sujo, né? Então é bom ir observando esse tipo de coisa também. O tipo de sombreado desse desenho é um sombreado bem básico, não é um sombreado de realismo. Você usa as mesmas técnicas, mas é um sombreado de arraste e um pêndulo bem básico, sem se preocupar muito com aqueles detalhes, né, com tantos detalhes que tem no desenho de realismo, porque esse tipo de desenho ele já não é para chamar tanta atenção como um desenho de realismo. Então, levando em consideração isso, a gente faz um sombreado mais plano, não é? Um sombreado só de preenchimento e degradê, sem ter que dar muito formato ao desenho, porque o próprio desenho original já estava nesse estilo, estava mais fácil, né, de se fazer, digamos, porque quando você pega um desenho com sombreado plano, é bem mais fácil de fazer do que um realismo que te concentra ali profundidade, meio tons, brilhos e tudo mais, né? Então, esse tipo de desenho aqui ele é bacana de fazer por causa disso, porque ele não te exige tanto em relação a como você vai preencher e fazer volumes no desenho. Geralmente, digamos que é um desenho 2D, esse estilo, né? E o pessoal geralmente tem problemas de pintar os cabelos ou então as jubas, né, dos leões,
E olha só, é bem fácil de fazer. Você vai só marcar com os riscos, né? E depois você vai preencher uma lateral. Não precisa ser com a tinta muito escura. E aí lá na ponta você vai dando um arraste para poder dar o degradezinho, né? Sempre deixando uma falhazinha de branco no meio, uma listra de branco, para poder depois colocar um detalhe ali para dar um brilho com a própria tinta branca realmente. O bom desse tipo de lugar é que a pele é bem grossa, na parte perto do cotovelo, né? Então a pele é bem grossa, é boa de trabalhar. Você pode perceber que não fica muito avermelhado, não incha muito, não sangra quase nada, porque a pele é bem resistente. E também trabalhando com a profundidade certa da agulha, isso é muito importante para você não machucar demais a pele, porque tem pessoas que às vezes deixam 2 milímetros de agulha para fora da ponteira e eles colocam tudo isso daí para dentro da pele. Então é um problema bem sério de profundidade que pode acarretar uma cicatrização ruim depois. Agora já usando a mesma máquina rotativa aí, a Pop, com a mesma agulha de contorno que eu usei anteriormente, só para fazer uns brilhos de branco ali em alguns detalhes, só uns traçados em volta do contorno onde já tinha um pouco de traçado, e para dar um pouquinho de brilho no desenho. Isso aí fica bacana, valoriza bem a imagem. É importante sempre a gente colocar um pouquinho de branco no desenho, mas sempre levando em consideração que se você vai colocar branco, depende do local do corpo. Tem pessoas que às vezes tomam muito sol, e aí seria um trabalho perdido você colocar branco onde a pessoa toma muito sol, né? Principalmente essa parte do braço onde pega bastante sol e a tendência é a pessoa ficar morena e escurecer essa tinta. Depois a pessoa vai falar que desbotou. Na realidade, a pele que ficou escura, certo? Então é isso aí. Essa garota tem a pele branca, vale a pena colocar os detalhes de branco para realçar a tatu. Se você gostou dessas dicas, dá o seu like aí. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode deixar aí embaixo aí que eu respondo para você, ok? Grande abraço do Zago Tatu.